Seja bem-vindo a mais um episódio do Superiors Cash. Hoje, eu, Oswaldo Pires, Eu, Anderson Oliveira. para aqui justificar a ausência do nosso grande Gabriel Sani, por conta de uma questão pessoal e profissional, não pôde estar aqui, em questão de última hora, mas estamos aqui com o nosso grande professor, Jorge Nascimento, para tratar agora, desta feita, falamos um pouco sobre o ordenador de despesa, mas agora falar sobre o papel do fiscal de contrato. E aí, professor, fica à vontade para... Ninguém quer pegar essa bomba, né? Não, esse é complicado. Dá uma pincelada aí de início pra gente... E nada melhor da gente começar esse tema com a decisão recente que saiu, eu não sei se foi do Tribunal de Contas de Pernambuco ou de Minas Gerais, que afastou a responsabilidade do ordenador de despesa e jogou no colo do fiscal do contrato. E ser fiscal de contrato, pela minha experiência como ordenador de despesa e nos cursos que eu venho capacitando, principalmente no governo do Estado da Bahia, desde a época da Covid para cá, eu já qualifiquei mais de 850 servidores. E digo a vocês que a mesma dificuldade que eu encontro no Estado, eu encontro nas prefeituras, cada um na sua proporção, que eu chamo aquele carimbo horroroso, declaro que o serviço foi prestado e o material foi recebido. Isso não é ser fiscal de contrato. A CGU, junto com o Ministério da Justiça, se eu não estou me enganado, tem uma portaria, desde 2016, que fala sobre o relatório do fiscal do contrato. Colegas, eu não encontro isso em lugar nenhum. Com exceção do governo do Estado da Bahia, deve ter outras unidades federativas, mas em outros estados, a nível de município, que eu tive a oportunidade de avaliar um processo do fiscal de contrato, ele não faz o relatório, que já é previsto lá no artigo 67 da 8666. E ser fiscal de contrato é anotar em registro próprio. E pasme, viu? Pior do que tudo é você ser secretário municipal, não ter essa figura do servidor e você está atestando nossa nota fiscal. O Tribunal de Contas dos municípios aqui da Bahia, recentemente, fez uma notificação a um jurisdicionado e deu uma aula que secretário é agente político e, por ser agente político, tem que tratar dos negócios públicos. E a função de fiscal de contrato, ainda recepcionando a esse parecer que foi na 8666, está bem claro no artigo 67 que cabe ao servidor legitimamente designado exarar um relatório. E, colegas, pasmem, viu? Essa orientação técnica da CGU, que no Estado reporta a nossa orientação técnica, que é de 2017, é um relatório que você, que está nos assistindo aí, faça um test drive, pegue a obrigação da contratada, faça Ctrl+C e Ctrl+V. Essa orientação normativa manda que você coloque aqui e, antes de atestar a nota fiscal, coloque do lado da nota fiscal que você faz hoje e coloque essa orientação. Nunca mais você vai atestar a nota fiscal achando que é fiscal de contrato. E você vai ver quantos pecados você comete entre atestar a nota e ver a obrigação da contratada. Ser fiscal de contrato é fiscalizar a obrigação da contratada. Este é o maior risco que eu vejo hoje, e pasme, viu? E é estendido hoje quando a gente fala da ordem cronológica de pagamento, na 141, até onde vai o fiscal de contrato, que você tem agora 10 dias para atestar a nota. RN 07 de 2022 do governo federal diz que o fiscal tem 10 dias para atestar, mandar para o liquidante. E o que é a figura do liquidante, que é outro personagem que está desconhecido? E o liquidante tem 10 dias para liquidar, para mandar para a tesouraria, no caso dos municípios. E aí você converge agora para dois personagens. Eu atestando uma nota fiscal, como fiscal de contrato, é uma liquidação, é reconhecimento do direito do credor. Mas quando eu vou para a Lei 4.320, no artigo 62, diz que liquidar a despesa é eu exarar todas as possibilidades, reconheço o direito do credor e aí vou para o avanço da norma. O que é a fila da ordem cronológica de pagamento? O legislador disse que é na liquidação. E que é a liquidação? Então, você que é fiscal de contrato, você tem que ter a noção da sua responsabilidade. Não fique assustado e achar que você sempre vai ser punido. É uma função de um servidor nobre. E aí fica outra pergunta, Oswaldo, que a gente vai agora aqui ir para uma discussão. Qual é a condição para ser fiscal de contrato? E a segunda... Quantos contratos eu posso fiscalizar? Rapaz, eu vou colocar 3 questões aí. Posso? Poxa, fica à vontade. Rapaz, é porque assim, eu sempre pondero, porque eu imagino, apenas imagino, e não assumiria esse posto de fiscal, o psicológico dessa pessoa,
recepcionando tantas informações e tantas responsabilidades diariamente. Sim. Lá na ponta. E aí eu venho trabalhando do ponto de vista até acadêmico e profissional sobre 3 perspectivas. Primeira, a que eu sempre falo, atribuir a esse servidor, esse agente público, uma remuneração extra, que eu chamo de adicional de periculosidade. Rapaz, esse jogou areia no ventilador mesmo para incendiar o tema. Um princípio que eu abordei agora no artigo, que é o princípio da máxima proteção do agente público, porque muitas vezes o cara está ali à mercê de muitas realidades distintas, e aí a gente coloca o consequencialismo, aqueles entraves que a gente identifica, principalmente na ponta, no município, uma enxurrada, questões relacionadas à própria gestão, dificuldade de pessoas para trabalhar. E o terceiro ponto, e que toca muito no que o senhor faz, professor, que é a capacitação. Em muitos municípios, o que eu percebo é essa falta de capacitação dessas pessoas. Porque, assim, quando me chegam algumas pessoas, eu não tive treinamento nenhum da prefeitura. Não tive treinamento nenhum. É pior. Porque na maioria das vezes o cara nem sabe que tinha sido nomeado fiscal de contrato. Pense num absurdo. Ele foi simplesmente nomeado, depois é chamado na contabilidade para assinar nota. Ele nem sabe. Mas continue isso. Não, mas são essas 3 ponderações que eu faço. E de fato é uma questão que coloca uma lenha na fogueira nessa temática sob o ponto de vista também do fiscal, daquele para quem se atribui uma competência. Como você acabou de dizer, muitas vezes o cara é nomeado nem sabe que foi nomeado para aquela atribuição. Exatamente. Entendeu? E você traz na sua fala aí uma coisa interessante. Sobre essa provocação sua, isso vai nos ajudar muito a fazer essa reflexão. Primeiro, eu sempre digo, a única coisa que o concursado tem garantido quando ele toma posse é ser fiscal de contrato. Porque eu sou ordenador de despesa, estou ávido por um fiscal. Aí entra aquela figura toda animada, eu digo, chegou um cristão novo, ele vai ser fiscal de contrato. É a realidade do serviço público. E aí eu vou do desdobramento disso. Eu designei aquele cidadão, ele chegou em casa sem o diário oficial, para trabalhar, no outro dia ele já chega com o nome no diário oficial. Aí eu vou para algumas situações. Ser fiscal de contrato ou é efetivo ou é cargo comissionado. E eu vejo muitos municípios que têm aquele contrato REDA, que é aquele abrigado no artigo 37 da Constituição, regime temporário, que geralmente o REDA é 2 anos, no máximo por mais 2, se perpetua. Esse não pode ser fiscal de contrato. Porque para você ser fiscal de contrato tem que ser servidor público. Primeiro critério. A jurisprudência avançou para o cargo comissionado. Qual é a condição que eu tenho que ter para fiscalizar mais de um contrato? Eu sempre digo, é tempo. Se eu sou servidor público, fiz um concurso para ser contador e vou para dentro da contabilidade. E aí eu tenho uma assessoria contábil, um contrato de consultoria. Alguém pega, Jorge tem 8 horas de jornada por dia. Durante 6 horas ele consegue terminar a atividade laboral dele dentro da contabilidade. Eu posso pegar as 2 horas e colocar ele para fiscalizar o contrato de consultoria contábil, show. Mas ele é tão proativo que eu tenho com escritório jurídico e eu posso colocar ele para ser fiscal de contrato. Então, o primeiro critério é tempo. E aí você vê uma coisa que você muito colocou, tem um acordo entre vários, um acordo 1007 de 2018 do TCU, que diz que para ser fiscal do contrato você tem que ser qualificado. Você tem que ter aderência ao objeto do contrato. E aí a lei antiga dizia, eu posso ser um advogado e ser fiscal de um serviço de obra de engenharia, nada impede, você pode contratar uma empresa que possa fazer assessoria, ela só não substitui o papel do fiscal. E aí você colocou uma coisa interessante, que quando eu começo meus cursos, o desânimo vem, eu não quero ser mais fiscal. Eu digo, eu vou deixar para o último dia da aula falar que você pode ser gratificado, aí os olhos brilham. Porque o que é uma gratificação para o fiscal de contrato? Se você for efetivo, tem que estar no estatuto. Não crie mágica. Como é que eu sou um servidor público, que sou concursado, meu estatuto diz que quando eu tenho uma atividade acima da minha capacidade de trabalho normal, eu tenho geralmente o CET, Condições Especiais de Trabalho, que o servidor efetivo não tem hora extra. Aí eu tenho que ver qual é a condição para eu ter aquele CET. Quando eu saio disso, eu nomeei um assessor especial, cargo comissionado para ser fiscal de contrato.
Geralmente é um pecado enorme na reforma administrativa, porque eu coloco o símbolo CC1, eu estou lhe dando aqui um jargão que é comum, cargo comissionado nível 1, que o valor é R$2.000. Quando eu sou nomeado, eu não tenho mais outra margem de remuneração. Eu vou ser fiscal de contrato. Tem que mandar um projeto de lei. Para quê, se o cargo comissionado, o símbolo já está dizendo? Mas quando eu faço uma reforma administrativa, que eu coloco o símbolo CC1 5.000 ou R$2.000, eu quero chegar até 4, eu coloco na reforma administrativa que, por regulamento, eu vou estabelecer uma gratificação de até 100%. Aí eu pego aquele servidor, que é cargo comissionado, que está ganhando 2.000, eu digo, peraí, eu vou puxar ele para fiscal. Eu vou criar um critério objetivo no regulamento, que ele vai ganhar 20%, pode chegar até 100%. Você percebe qual é o critério da gratificação? Então, quando eu sou servidor de carreira, eu tenho que ir para o estatuto. Meu estatuto tem que ter. Eu sou servidor de carreira e eu tenho incorporado em meus vencimentos um CET, Condições Especiais de Trabalho, que eu adquiri durante meu exercício de carreira durante 42 anos e meu estatuto me deu o direito. Então, porque eu exercia a atividade que fugia da minha atividade normal. Quando eu ia para essa condição, que fiscal de contrato, inclusive eu estou dando consultoria a uma prefeitura que me chamou para fazer uma reforma administrativa e, pasme, eu descobri no edital um concurso para fiscal de contrato, que alguns tribunais já recomendam. Aqui na Bahia, quando eu olhei lá, já está. Aí me chamaram para trabalhar a reforma administrativa e aquilo me surpreendeu positivamente, porque alguns tribunais já recomendam que faça concurso para fiscal de contrato. Porque, Oswaldo, como bem você disse, qual é a margem que eu tenho para ser gratificado? Ou eu sou efetivo, vou para o estatuto, ou eu sou cargo comissionado. E aí, eu sempre digo, você que vai fazer uma reforma administrativa, não coloque o cargo comissionado, certo, lá naquele valor, porque ele já vai entrar dizendo, não, eu sou assessor especial para fazer isso, eu não quero ser fiscal de contrato, não. Quando você fizer a reforma administrativa, você repense, porque até prefeito do limite da lei de responsabilidade fiscal. Se eu tenho uma pessoa que é assessor e eu coloco o CC1 é R$2.000, a gratificação é até 100%, e eu consigo dar ele 100%, e ele está ganhando R$4.000 para fazer a atividade dele ser fiscal de contrato. Quando o Poder Executivo extrapolou o limite de pessoal, vamos admitir que a redução desse gasto para voltar para o menos de 54% seja tirar R$2.000. Se quando eu mando para o projeto de lei, um exemplo, o símbolo dele, CC1, é R$4.000, eu só me resta uma coisa, exonerar, porque eu não posso cortar o CC1. Quando eu mando que o símbolo CC1 é R$2.000, ele tem uma gratificação de 100 e chegou a 4, e a redução para eu voltar ao limite, um exemplo isolado é de 2.000, eu tiro a gratificação, mantenho ele trabalhando 6 horas. Isso é governança, a gente fala tanto em governança. E aí você perde essas coisas, e aí como você disse, qual é o motivo que eu tenho para levar um cidadão desse para ser fiscal de contrato? Rapaz, foram o que aqui 3, 4 minutos, 5 minutos de fala do professor, que pelo amor de Deus, bicho, rapaz, ele foi de 0 a 100 em segundos. Sério mesmo. Rapaz, é interessante ouvir tudo isso e olhar para a administração pública e falar assim, gente, vamos fazer gestão, gente. Pronto, Oswaldo. Vamos fazer gestão. E quando o senhor falou da palavrinha mágica aí, essa palavra problemática, governança, as pessoas pensam que governança é fazer algo diferente. Não, é fazer gestão. Quando eu faço gestão, eu faço governança, gente. Se eu faço uma organização administrativa ao ponto de que eu vou ter uma possibilidade, o que o professor foi lá na lei de responsabilidade fiscal do artigo no 54%. 54%. Porque se eu já coloco o valor do cargo comissionado lá em cima, eu corro o risco de perder o funcionário ao invés de eu poder só reduzir. Entendeu, que é o que a lei determina. Isso é governança. Se eu capacito um profissional para exercer aquela função, e aquela função é uma função de servidor efetivo, que eu, como gestor, eu sou temporário, porque eu fui eleito para 4 anos, e posso ser reeleito para ser 8, mas eu sou temporário, mas aquele cara tem 30 anos de carreira no serviço público. E se dentro dos meus 8 anos ele tem uma capacitação, um acompanhamento, quando eu sair a gestão continua funcionando, não importa quem. Isso é governança. E a gente fica aí tentando fazer governança achando que é coisa nova. E não é. Eu vi uma vez você falando em uma das suas lives que os procedimentos administrativos é rotina. Eu tenho que fazer o básico primeiro. Né? O que é que eu tenho na mão? O que é que eu posso construir com o que eu tenho na mão? Depois o que é que eu vou inovar? Governança é isso. E as pessoas criam uma patente como se fosse
assim, uma estrela, né? Que disse que meu Vitória não tem a estrela, mas uma estrela de Não, Série A. pelo amor de Deus. Tocou num ponto extremamente sensível. Extremamente sensível. Então, pra Inclusive, gente tinha a relaxar primeira pouco, divisão, então, né? É uma situação, entendeu, Oswaldo, que às vezes a gente... Me agradeça. Que às vezes a gente não simplifica, cara. A gente tem que simplificar primeiro, entendeu? E parece que governança tomou um corpo nisso, que às vezes parece até um monstro, a gente não quer nem falar mais. E aí, professor, quando a gente volta à questão da ideia daquele fiscal de contrato, a gente precisa começar a tirar o terno de Didi. Eu apelidei disso daí, agora eu vou usar. É interessante, O gostei terno dessa, de viu? Didi é o regulamento da União. Isso. E aí, Anderson, a gente está discutindo um problema de que a gente não tem servidor público suficiente nas administrações. A gente sabe disso, que a gente não tem muitos profissionais capacitados dentro das administrações públicas para fazer a segregação de função de forma completa dentro de um município. E aí o que é que acontece? Eu pego a IN 07 e puxo a IN 05 e aí puxo para dentro do meu município. 5 tipos de fiscal de contrato. Exatamente. 5. Aí você chega e fala, e aí? Como é que um município de tem até 16 mil habitantes vai ter 5? Tem até o fiscal de satisfação. Se lá na ponta o serviço está sendo eficiente, imagine. Se eu fosse do controle, como é que aquele cara é fiscal e nunca fiscalizou nada ali? Tem conluio porque o que era para fiscalizar não fiscalizou e quem fiscalizou foi um terceiro. Pois é. Então já abre espaço para interpretações dessa natureza, entendeu? E de fato... E aí, assim, o papel do fiscal administrativo e o técnico, na nossa realidade, é um cara só. É o mesmo cara, no mesmo contrato, ele vai fazer praticamente a mesma função. Contrato de assessoria, de assessor contábil. Você vai nomear vários fiscais? É um acompanhamento. Quem acompanha isso? O pessoal da contabilidade. Não tem como você nomear um cara que trabalha dentro da Secretaria de Saúde para atestar a nota da assessoria contábil. E eu chamo a atenção, viu, Oswaldo, para uma coisa que a gente não está percebendo. Eu venho de uma tradição que ser fiscal de contrato, você mandou comprar o celular, iPhone, cor preta. Se a capa viesse com branca, não tinha fiscal que atestasse. Não é assim a tradição? Essa instrução normativa da CGU, de 2016, ela criou uma coisa que eu acho que é um risco para o ordenador de despesa, o atesto com ressalva. Porque uma coisa é você atestar a nota com o padrão que está no objeto do gasto, você não pode fugir aquilo. E outra coisa é vir uma coisa diferente, aí você congelava o ato, o cara consertava. Agora, a discricionariedade está do fiscal, ele tem que ter uma capacidade acima da média, porque o que é atesto com ressalva é você pegar as obrigações da contratadas, colocar de um lado e colocar a nota fiscal. O que é das 5 obrigações, por exemplo, certidão negativa, por exemplo, um contrato de mão de obra terceirizada, que a nova lei de licitações, eu recomendo, foi assertiva, foi lá para o artigo 48 e discriminou coisa que a gente só via em checklist. E aí você pega um contrato de mão de obra, não, tá as 5 certidões, você coloca ok. Mas lá embaixo diz, além das 5 certidões, você tem que pegar a GFIP do mês anterior. Aí o cara não mandou com a GFIP. Qual é a sua discricionariedade? Você atesta a ressalva. E aí vamos supor que de 5 obrigações da contratada, 3 estão ok e 2 estão com ressalva. Qual é a sua capacidade discricionária de eu dizer que você não vai ficar sentado em cima da nota fiscal? Já que o legislador me deu a possibilidade do atesto com ressalva, eu mando para o ordenador de despesa. Se o fiscal não tiver um preparo de alta qualificação, é capaz dele, para se ver livre da pressão da cobrança, que quero pagar, que isso é para ontem, que é assim que funciona no município, é capaz dele pegar as 5 obrigações, colocar tudo como ressalva, e tem ressalva que ele deveria segurar, chamar o preposto do contrato e dizer, eu vou ser conserto, a nota não vai ser atestada. Então tem que ter até cuidado de recepcionar essa norma, que é desde 2016, certo? Que, como você bem diz, aí não vai botar 5 fiscais no município desse, a vez de arranjar um. E o pior de tudo, Anderson, é quando você estava na 8666, que ainda tem contratos, que só vão morrer em 2026, que dizem que o valor de um gasto mensal de uma nota fiscal acima do limite de carta convite, que à época era 179 mil reais, tinha que ter uma comissão, porque um fiscal só não fiscaliza. Eu lá na Secretaria de Comunicação, como meus custos são altos em matéria de publicidade, a gente já tem uma comissão. Aí você pergunta, para arranjar um já é difícil, essas notas de lixo principalmente,
de medicamentos. Onde é que a gente vai fazer isso? Mas a lei já criou uma proteção que um fiscal só não tem condição. E agora você imagine atestar com ressalva. Então são situações, como bem você colocou, até onde eu vou. E aí, vocês que são advogados, eu vou sustentar. Eu vi uma vez uma fala do professor Tiossi, como é que eu estou em Serra da Saudade, né, lá no menor município, que às vezes só faz uma licitação e lá no início o agente de contratação tinha que ser efetivo. Eu vou fazer um concurso para fazer uma licitação de verão em verão? Aí tem que ver até onde eu posso sustentar. Eu não sou advogado, até onde eu tenho o poder de dizer, eu só posso ir até aqui, eu só tenho essa pessoa. A gente fala tanto de segregação de função. E aí você tem o fiscal do contrato, o gestor do contrato, que só em ser fiscal e gestor você já tem atribuição. O fiscal tem que ir para campo, o gestor tem que fazer a parte, né, mais deliberativa da decisão. Esses dois você não consegue, e pasme, viu? O pior de tudo, você nomeia um fiscal. Cuidado com a nomeação de fiscal por portaria. E vamos fazer uma reflexão por isso. Quando você pega o edital, a minuta do contrato já vem lá. Deverá a administração fazer a fiscalização do contrato. Na hora que o contrato é assinado, já tem que sair o nome do fiscal. Mas, admitindo a hipótese, se você não conseguir, você pega um serviço de obra e engenharia. O serviço, a ordem de serviço sai de 1º de junho. Quando chega dia 30 de junho, o empreiteiro entregou a medição. Não tem um fiscal. O ordenador de despesa, ao lidar com isso, rapaz, eu preciso nomear um fiscal. Aí pega o engenheiro, achei o engenheiro, nomeou a partir de 1º de julho. O que é que o Tribunal de Contas está dizendo? Esse fiscal estava na época que o fato gerador foi feito. Ele atesta aquela nota em julho. Sabe o que é que o tribunal está respondendo? Alguns tribunais? Esse ato não é ilegal, mas é intempestivo. Como é que eu posso nomear um fiscal por portaria? Principalmente depois do fato gerador. Isso é muito comum para serviço de obra e engenharia, para publicidade. E aí a gente cai no canto da sereia achando que a portaria, o tribunal disse, não é ilegal, mas é intempestivo. Interessante. São pontos muito importantes da gente para a nossa compreensão, porque quando a gente vai para dentro de um município aí, função de fiscal se mistura com a função do ordenador, exatamente, se mistura do gestor. com a função do quem atesta a nota é o liquidante, aí vira esse arcabouço. Mas a Lei 14.133 trouxe uma necessidade absurda de profissionalismo. Exatamente. Acabou a administração, né? Eu tive uma live com a colega, com Sara Sabino, e Sara estava falando exatamente isso. Acabou a visão administrativa de que a gestão pública não tem que ser profissional, tem que ser profissionalizada. E aí já deixa a dica aí para o fiscal de contrato, foi nomeado. Primeiro, ele não pode se negar, né? Não pode. Esse é um ponto, né? Ele não e pode tem os se casos negar. que ele pode se negar, daqui a pouco a gente fala. Exatamente. Mas no caso de receber, ou foi nomeado, acordou de manhã com o diário oficial, na verdade com a mensagem do amigo. Ei, você foi nomeado. Ele não precisa nem olhar o diário, o amigo já o seu diário aí, ó. Nomeado fiscal de contrato, primeira coisa, oficializa a administração. Não tem o conhecimento, capacidade, nem conhecimento técnico para fiscalizar esse contrato, solicita capacitação e encaminha isso para a alta administração. Isso não é jogar a responsabilidade na alta administração. Mas tirar a sua responsabilidade e fazer. Mas joga uma responsabilidade da alta administração que está lá, fazer gestão por competência. Exatamente. Entendeu? De estar lá no artigo 7º. Está lá no parágrafo 1º do artigo 11, de a alta administração fazer segregação de função e também fazer governança. Porque aí agora sim, se chegar um órgão de controle, Poxa, mas você está fiscalizando e você diz que não tem conhecimento. Exatamente. Eu oficializei a alta administração e ela não me capacitou. Só que ela me nomeou. Eu não posso negar de ser nomeado, né? Apesar de que tem as lá no estado, a gente foi muito com base nessa orientação da CGU, acho que é uma instrução normativa conjunta. Lá a gente fez assim desde 2017. Eu sou ordenador de despesa. Eu consegui ver em Oswaldo valores para ser fiscal de contrato. Não basta só esse ato dele ver no diário oficial. Eu tenho que criar um termo, primeiro, eu dizendo antes dele assumir que ele tem aderência e tem qualificação objeto do contrato. Basta só isso, embaixo tem um termo de anuência. Ele concorda com o que o meu ordenador de despesa e assina. Lá o fiscal de contrato é assim. Que interessante. Porque a Lei 14.33 determina que o fiscal ele não pode ser só nomeado, ele tem que ser nomeado e oficializado. Né? Lá a gente não pode só por portaria, não. A gente tem, primeiro, o ordenador afirmando que você reúne as condições e não basta só isso, depois tem a anuência. Admitindo tudo isso, ou fazer de forma nos municípios pelo ato discricionário no diário oficial, onde é a condição que você tem de recusar um ambiente de trabalho.
como é que eu sou calvo, vou ser fiscal de contrato, sou engenheiro, e não me dão nenhum bronzeador, a proteção, aí eu vou questionar, percebe? Aí eu vou dizer, olha, as condições não estão sendo favoráveis, porque o fiscal de contrato de campo ele tem uma série de outras atribuições. O fiscal de lixo, minha gente, ele não vai ver a pesagem, quantas toneladas de lixo. E aí tem uma série de coisas. Você que é do controle interno, a nova lei de licitações, quando fala do apoio do controle interno ao fiscal do contrato, é você fazer um plano anual de atividade onde você controle e vai acompanhar os contratos que mais riscos, a gente fala tanto em mitigar risco, né? É verdade. Que mais risco promove a administração pública. Aí é você ter, que você não tem braço para tudo, você tem que avaliar os riscos maiores. Então são essas coisas que a nova lei de licitações oportuniza, mas você não pode sair fazendo Ctrl-C e Ctrl-V do governo federal. Aí a gente não vai andar. Não, com certeza. Esse ponto é extremamente sensível. Contrato de lixo, contrato de transporte escolar, contratos na área de saúde, eu acho que tem que ter uma preparação maior, de fato. No meu dia a dia, o que eu vejo é que esses, merenda, etc., esses são os contratos que dão os maiores problemas. Mas, de outro lado também, e apenas uma reflexão, me parece que nesses rincões, o grande, aquele ente que fomenta a atividade no município, atividade econômica, emprego, etc., é a prefeitura. Então, a gente tem esse problema também que eu acredito que é importante. E eu, na condição de pretenso fiscal, digamos assim, a única oportunidade de emprego que eu possivelmente posso ter é aquela. E aí, meu amigo, salve-se quem puder. Porque é melhor você ganhar o mínimo ali, na visão de algumas pessoas, e assim, se impõe muito das pessoas. E isso é um absurdo. O cara ganhar R$2.000 para ter um risco desse, uma espada sob sua cabeça, e a tempo e de modo a qualquer momento ser guilhotinado. E aí eu fico também refletindo sobre essa questão, sobre a perspectiva do cara que está lá na ponta, entendeu, professor Jorge? Porque é difícil. A gente sabe que a prefeitura, nesses rincões, é quem prega, é quem leva a dignidade. A pessoa sem trabalho não tem dignidade nenhuma. Dignidade nenhuma. Do lado de cá, o que eu percebo também de alguns órgãos de controle, e obviamente isso aqui muito se considera também por parte dos órgãos de controle, é entender esses mecanismos, essas questões regionais e locais, de entender qual a situação do sujeito ali, entendeu? Que está sob aquela necessidade de manter a sua dignidade, e a única opção que ele tem é aquela lei. E aí, me parece que a capacitação prévia, se estabelecer uma capacitação prévia, talvez seja melhor, remédio do que essa sua sugestão. Porque o cara mandar isso pro gabinete do prefeito, tudo bem, boa sorte, viu, meu amigo? Compreendo. Boa sorte, amigo. Amanhã não precisa nem vir aqui. Aí vai lá, o cara, a nomeação e a exoneração no dia seguinte. É complicado isso aí, velho. Mas eu compreendo. E aí, professor, a gente tem um outro papel aí, que a gente sabe o papel do fiscal de contrato, que o pessoal chama muito do chão de fábrica, né? Aquele que fiscaliza de fato se o contrato foi executado, se o material foi recebido, tal, aquela coisa toda. E o gestor de contrato, que a lei 14133 trouxe esse papel do gestor de contratos. A instrução normativa também do governo federal fala da função desse gestor de contrato. Qual é o papel desse cara nesse intermédio aí? Perfeito. Isso já foi definido lá, desde a IN 05 de 2017. Ela é tão eficiente que ela regulamentou o artigo 117 da 14133. Antes da 14133, né? Se você for olhar, tem uma IN, eu não me recordo o número agora, que remeteu a ela. Mandou regulamentar no estado da Bahia. Nós que temos uma lei própria de licitações, a gente foi na mesma vibe, ou seja, nós regulamentamos ipsiliter, fiscal técnico, administrativo, setorial, e aí você tem o papel do gestor. Como é que você consegue diferenciar
o gestor, eu vou pegar dentro de uma estrutura administrativa, vá para a sua prefeitura, vá para a Secretaria de Administração, que é quem tem que cuidar de contratos, e você veja, caso tenha uma função de coordenador ou de gerente de contrato, depende de cada reforma. Leia o que você escreveu sobre essa figura. Esta figura pode ser o gestor de contratos. Se você tem uma prefeitura pequena, eu dei um curso recentemente, uma prefeitura de 16 mil habitantes, 250 contratos. E aí eu primeiro disse, vamos para o intervalo e me traga o regimento. A coordenadora, era uma mulher, claro, estava na sala. Eu digo, você sabe sua função? Ela, eu não sabia, não. Quando eu peguei o regimento que eu coloquei, cuidar de saldo de contrato, acompanhar, junto com o fiscal de contrato, o prazo de término, se manifestar 60 dias antes do término. E o contrato que é contínuo, que pela lei antiga era 60 meses, agora você pode ter um fornecedor que tem 10 anos. Não basta ele ser contínuo, ele tem que ter motivação. E aí é o gestor do contrato que, ao perceber que o fiscal fez um relato, olha, durante 12 meses do contrato, esse contrato é contínuo, no 10º mês o fiscal se manifesta se há interesse da administração para aditar aquele contrato. Quem vai estabelecer a necessidade é o gestor do contrato, que ele inclusive pode ser um coordenador na área da saúde e ele ser gestor de mais de um contrato, porque ele vai fazer essa intermediação. Aí, nessa motivação, a gente tem um hábito na lei velha, no artigo 57, só que é o contínuo, Ctrl+C e Ctrl+V, renovou por igual período, igual valor. E a lei não lhe dá mais essa, e nunca lhe deu essa oportunidade. Porque, de repente, no segundo ou no terceiro termo aditivo, esse contrato que nunca sofreu uma notificação, uma advertência ou uma multa, este contrato pode não ser mais vantajoso para a administração. É a motivação que vai dizer isso. Então, o papel do gestor é pegar o fiscal, que tem que fazer essa parte operacional, ele tratar das partes da governança do contrato. Ainda é saudável para a administração ter esse contrato, né? Ainda vale a pena eu ter esse contrato, que o preço não me interessa mais, seria até melhor eu abrir uma nova licitação, mas o conformismo por ser contínuo é igual aluguel, né? Eu vou morar de aluguel, então faça logo um contrato para não ficar trocando de casa em casa. Então é isso que a gente tem que começar a perceber, sabe, Oswaldo, que o papel do gestor, aí me perguntam, o ordenador de despesa pode ser gestor de contrato? Se você não tiver ninguém no município, e você for olhar para 14133, para as regulamentações do governo federal, é só a título de uma verificação, você não tem saída. De repente ele está assumindo um papel, um município pequeno, que ele vai fazer essa governança. Então, ser gestor de contrato, a depender da área, você vai na Secretaria de Saúde, vai na Secretaria de Sistema, vamos pegar a saúde e educação, e quem tem fundo, né, que é mais prático o raciocínio, quem é que está lá na atenção básica? Essa pessoa pode ser gestor de quantos contratos? Quantos forem necessários, a capacidade dela fazer articulação, ou seja, é uma função sistêmica. O fiscal técnico, pela instrução normativa, é aquele que vai olhar em campo toda aquela parte, o fiscal administrativo vai cuidar. Vencimento de certidão, aí fica uma pergunta. Certidão vencida, você paga ou não paga esse fornecedor? É uma decisão do fiscal ou do gestor, certo? Então, as decisões que não lhe compete à gestão do contrato, você tem que passar para o gestor do contrato. Quanto melhor você lê sua reforma administrativa, mais você personaliza essa figura. Quando você não faz isso, você pega o primeiro que está na porta e diz, ele pode ser, pode, porque não existe um rigor. É igual liquidante. Você já percebeu, quando você fala em liquidar despesa, você pega um servidor público, bota na contabilidade para atestar aquela nota de liquidação, que de um lado vem um carimbo dizendo, ateste que o serviço foi prestado e o material foi recebido, na mesma nota do outro liquidante. Essa despesa foi liquidada com o artigo 62, aí vem a nova lei de licitações, junta com o artigo 141, diz que a fila agora, e você não casa liquidante com fiscal de contrato. Aí você começa a perceber, certo, que nós temos que rever, às vezes a solução está dentro, mas a gente só quer o formalismo. Você falou sobre o papel do liquidante, eu trabalho numa empresa de assessoria contábil, e veja só o ponto que a gente ainda nem mudou a mentalidade. E aqui já vou deixar aqui no ar a possibilidade da gente ter aqui, ó, Vitor Maciel de um lado e o professor Jorge Nascimento do outro, pra gente buscar muita informação, porque se casa demais. Aí a gente ainda não mudou a mentalidade na contabilidade. Exatamente, Oswaldo. Na contabilidade. Que para muitos municípios, a data da liquidação é a data da nota.
Aí o cara, a data da nota é dia 10 aí tá em dezembro. Isso. Mas a data da nota, a nota chegou lá em novembro. 12 de novembro a nota chegou. Foi emitida. Mas o cara atestou a nota no dia ontem, né? Por quê? Porque ele tem que conferir, ele foi chegar. A nota foi emitida no cara que mandou o material lá no Rio Grande do Sul. É o dia que ele emite a nota junto com o material. Isso, perfeito. Certo? A nota demorou um mês para chegar. Chega aqui, o cara vai, pega a nota fiscal, confere o produto, atesta com a data de hoje. Vai para a contabilidade, vai para a mão do liquidante. O liquidante quer empenhar essa nota, quer liquidar essa nota com data da nota. Isso e não existe, muitas não. vezes acontece, liquida com a data da nota. É o maior Mas tem erro. que ser na data do atesto. É o maior erro. Aí onde é que está a visão contábil, que ainda não mudou. A data da alteração do patrimônio, da modificação patrimonial, é no dia que recebeu o produto, não no dia que emitiu a nota. Exatamente. Entendeu? Então, a gente ainda está na visão da Lei 14, da Lei 4.320 para critério de liquidação, empenho e liquidação, e a gente ainda mudou ainda para o Manual de Contabilidade. E a maior prova para a sua pergunta é agora, no final do exercício. Olha o risco que a gente está submetendo os agentes políticos. Você vai pegar agora qualquer município, o decreto já deve ter sido emitido. Encerramento do exercício, empenho até o dia 10 de dezembro, liquidação até o dia 15. Só que o fiscal de contrato, ele vai no voo cego. O cara do financeiro liga para as secretarias e diz: fulano, ou manda a nota fiscal dos contratos que você está gerindo, ou o exercício vai ser encerrado. O fiscal de contrato, sem nenhuma percepção gerencial, pega o telefone e liga para o preposto. Pegue um contrato de mão de obra agora em dezembro, do vigilante que tem que estar na porta da escola prestando serviço de 1º de dezembro a 31 de dezembro. Sobre o critério que liquidação só vai até o dia 15, o fiscal de contrato liga para o preposto, a empresa que está louca para receber o dinheiro manda a nota fiscal, o Tribunal de Contas, quando vê a liquidação, reconhecimento do direito do credor, pagamento antecipado. Mas você reconhece. Então, essa questão da liquidação está havendo uma confusão enorme. O ato de liquidar, certo, do ponto de vista contábil, depois que o fiscal atesta. Não é você retroagir a emissão da nota fiscal, porque ele, quando reconhece, ele fez a primeira etapa. E o liquidante, ele vai olhar as outras tratativas lá, com base no artigo 62 da Lei 4.320, e aí ele vai liquidar. Olha, o encerramento do exercício, Oswaldo, é o maior test drive que você vê uma pressa tão grande, certo? Que a vez liquida 16, paga dia 20 de um prestador de serviço, que é ou serviços gerais, ou COP Cozinha, que o cara tem que trabalhar até 31, e você pagou a empresa. E o critério de pagar essa empresa é que o trabalhador terceirizado cumpriu sua jornada de trabalho. Pense aí, pense. E você jogando essa responsabilidade toda para o fiscal de contrato está testando a nota antes. O ordenador de despesa que está autorizando o pagamento dessa nota é complicado. Um monte de gente envolvida em um problema crônico. E o problema é que se analisa isso anos depois. E se perder, o cara não vai lembrar que pagou antes ou pagou depois. Pois é, rapaz, é complexo. E cada vez que a gente se adentra, e eu em um dos municípios que eu trabalho, eu fiz eu casei isso aí na hora, agora a gente está trabalhando nas novas regulamentações, e eu casei exatamente a portaria que a gente criou, que a gente jogou, a gente fez um decreto nomeando a Secretaria de Administração como o órgão gestor que vai organizar esse processo. Então a gente nomeou as comissões para os grupos técnicos. Sim. Através de uma portaria que vai ser os grupos técnicos que vão discutir todas as regulamentações para a gente levar para a mão do prefeito os decretos, através da Secretaria de Administração por portaria. Veja só, eu casei exatamente licitações e CIAFIC, porque uma coisa depende exclusivamente da outra. Contabilidade, sem um contrato chegando em dia, não vai trabalhar em tempo real nunca. Se o cara fiscal que atesta a nota não entregar a nota no mesmo dia que ele atestou, isso não vai ser em tempo real e a gente já vai estar descumprindo o critério do CIAFIC. Então, você sabe que teve um fiscal de contrato em um estado que foi advertido porque atestou a nota como fiscal e o sistema não estava integrado. E aí você traz um tema interessante. Uma das minhas capacitações é CIAFIC. Você até presenciou minha palestra, eu fui parar em Curitiba em 2023, fiquei numa imersão capacitando a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, que é a terceira em ranking de transparência internacional.
Saí de lá, encontrei recentemente a contadora no outro encontro em Maceió, 3 anos depois, o CIAFIC não ia ser implantado. A coisa ganhou corpo. Esse trouxe um tema interessante. E saiu uma decisão recentemente que o fiscal de contrato atestou uma nota fiscal. Onde é que está o risco desse fiscal de contrato com a empresa de TI? Não é com o CIAFIC. Porque o CIAFIC é sistema estruturante. Eu sou fiscal de contrato, recebo a nota fiscal de uma empresa que tem módulo de pessoal, patrimônio, RH, que é assim que funciona. Eu vou tirar a contabilidade. Quando você vai para esse caso específico nosso aqui, que a empresa me oferece um módulo, licitações e contratos, que a maioria das empresas de TI tem esse módulo, onde é que você percebe a falha do fiscal? Eu não vou nem entrar nos outros sistemas estruturantes. Ele atesta a nota, eu estou pagando um módulo simbólico de R$ 1.500, eu tenho 50 contratos na prefeitura, quando eu entro no sistema da contabilidade, a primeira porta de entrada que quer que vá para a contabilidade ver se tem empenho. Só que o fiscal de contrato, que não quer ter a modernização ao seu lado, está controlando o saldo em planilha Excel. Como é que você vai falar de integração de CIAFIC? E aí o tribunal pegou, eu não me recordo agora, acho que foi de Minas Gerais, advertiu o fiscal, porque como é que ele tem, no curso que eu dei recentemente em um determinado município, eu perguntei quem nessa sala aqui, e o rapaz timidamente levantou o dedo. Você é fiscal de contrato da empresa de TI? Você sabe que quando você atesta os sistemas estruturantes, o sistema está integrado? Aí eu fiz só uma pergunta. A coordenadora de contratos usa o sistema que você está testando para ela? Não, eu controlo os saldos de contratos em boa parte na minha planilha Excel. Eu digo, como é que você vai falar de CIAFIC? Aí eu vou lhe dar esse exemplo. Será que você não pode olhar mais adiante, você um dia um órgão de controle alcançar, você está testando uma nota sem um serviço que não está sendo prestado? Isso é ser fiscal de contrato. É complicado, cara. A gente começou numa vibe lá em cima, a gente tá diminuindo porque o peso é grande, cara. É grande. A gente sabe que essas funções dentro da administração, e não só são essas, né? A função da equipe de planejamento, né? O agente de planejamento, eu tenho falado muito sobre isso. Não tem gente na segregação de função. Nomeia um agente de planejamento. Esse agente de planejamento, na hora que ele vai elaborar o ETP, vai ser ETP para quê? Para TI. Chama o cara do TI e ele assina junto. Chama o cara no início. Foi convidado, lá no documento, foi convidado fulano de tal, que é responsável pelo TI, para discutir o estudo técnico preliminar para esse aspecto. E no final ele assina junto. Não precisa estar nomeado ele como agente de planejamento também. E assim você vai trabalhando. O que não pode é a gente continuar dizendo não dá, e não mudar nada. E aí eu vou trazer só um insight. Quando eu estou dirigindo, a cabeça roda o mundo. Véio. E ontem eu estava vindo na Estrada do Coco e tem um muro do lado esquerdo, na vinda tem um muro do lado esquerdo, depois do shopping. Tem um muro gigantesco do lado esquerdo, assim. E aí tinha um cara sozinho, com o rolo dele lá, porque tá lá chapiscado, e um rolo dele pintando de branco. Mas é gigantesco, é questão de uns 800 metros de muro, assim. Sim. E ele sozinho, no rolo lá, passando a tinta. E aí eu fui passando, fiquei pensando assim, eu falei, cara, se eu vier daqui a 2 dias, esse muro vai estar branco. Mas se o cara não tivesse começado, ele não tinha pintado aquele muro. É verdade, eu fiquei pensando nisso. Interessante, Eu fiquei pensando nisso, o quanto a gente se trava em fazer o que precisa ser feito, ou fazer o que a gente pode fazer, e a gente fica achando que a gente precisa fazer, não, eu preciso pintar um muro. Não, eu preciso começar. E o cara tava lá na maior paciência, pintando um muro. Mas eu sei que hoje, provavelmente, ou amanhã, aquele muro vai estar todo branco quando eu passar lá. E eu vou passar e vou falar assim, pô, muro branco não vai fazer diferença. A gente não para pensar que, para começar, o cara foi lá na tinta, começou a primeira passagem de tinta e hoje ele conseguiu. E no fim ele conseguiu. A gente preparou, né? Se preparou, capacitação, você abriu o leque também, eu acredito. E uma crítica que eu faço, e por isso que eu comecei a adentrar e me esmiuçar no mundo da licitação, a crítica que eu ponderava para mim mesmo. Poxa, tudo bem, eu gosto do processo, eu entendo o processo, mas o direito material ali, como é que funciona esse mecanismo de licitação? Talvez o que me impulsionou para
mergulhar nesse mundo foi justamente isso, de aprofundar, de mergulhar. E tem um instrumento muito bom e muito importante que eu acho que a gente, no mundo das licitações, pode utilizar. Existe uma vedação da lei federal para fins de aplicação desse instituto nas licitações, mas pode ser ponderado com base na lei do Estado da Bahia, por exemplo, que é a decisão coordenada. Você não precisa decidir sozinho. Você chama quem é competente também para te ajudar a decidir. Então, a decisão coordenada, salvo engano, é artigo 28 aqui da Lei 12.209, que é a Lei de Processo Administrativo do Estado da Bahia. Na 9784 tem lá 49A o artigo. Então, criar esses mecanismos, entender, experimentar, e o professor Paulo Modesto fala bastante disso, da experimentação administrativa. A gente tem que experimentar, tem que entender, abrir o leque desse universo, que é um universo da licitação. A licitação é um núcleo específico do direito, mas é um universo que movimenta todo o sistema. Perfeito. E toda a máquina burocrática do Estado. Sem licitações não existe Estado. Sem licitações não existe Estado. Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, a gente precisa também mergulhar em outros aparatos para construir, obviamente entendendo a nossa situação local, construir uma licitação de acordo com a nossa realidade. Exatamente. Um episódio passado, eu mencionei que não me sentiria à vontade, na condição de advogado que trabalha com processo legislativo, criando lei, etc., não me sentiria à vontade de regulamentar uma lei de licitações no município sem entender qual é a realidade do que se aplica ali na prática. Então, teria que chamar o fiscal de contrato, o gestor de contrato, a controladoria. Isso. Então, assim, é uma construção coletiva. É uma construção coletiva, não é uma construção coletiva e ampliada para outras áreas. De você entender que é conveniente que a própria administração, por exemplo, investigue determinada situação, determinados fatos. Não o agente público, mas investigue e promova a investigação sobre o fato. Porque é melhor você ser investigado dentro de sua casa, que entende a sua realidade, do que ser investigado por outras instituições, entendeu? Então, quando a gente para e analisa a situação do fiscal, do fiscal de contrato, eu acho que esse é um ponto extremamente sensível que merece uma regulamentação. De fato. Merece uma regulamentação e muito estudo, com um leque ampliado. Aí, professor, aí o senhor que promove esses cursos aí. Eu trago, viu, Anderson? Eu sei que a gente já está caminhando aqui para o encerramento. Eu trago um tema que vocês, advogados, têm um papel fundamental. Sistema não pode pautar a norma. Eu tive um exemplo, e você pode entrar aí no site e pesquisar, que saiu no jornal à tarde, onde eu me deparei com a auditoria do tribunal, e eu tenho que trazer os casos práticos do meu estado, e disse: como é que você, fiscal de contrato, eu vou dar um exemplo claro de publicidade, não retém dos subcontratados? Exemplo, eu tenho uma agência para fazer publicidade institucional, aí vem blog, vem outdoor, tudo que é para fazer as publicidades. O fiscal recebe aquilo ali, passa para o liquidante. O liquidante, quando vai reter o imposto de renda, o sistema só permitia o imposto de renda da nota fiscal da agência que ganha sobre a comissão que ela agencia. As outras notas que vêm destacadas no imposto de renda, ele não retia. O Tribunal de Contas pegou e disse: renúncia de receita. Eu fiz uma ponderação ao auditor. Eu digo: mas não me compete aqui, como Secretaria de Comunicação, ser responsável por arrecadação. Ele disse: mas quando você se omite em reter o imposto de renda, que é partilhado para o Estado e para a União, você está praticando renúncia de receita. Pegou todas as notas fiscais do período auditado, calculou, não multou o fiscal nem puniu. E aí deu um prazo para responder. Eu fui procurar como era isso feito no Estado. Eu preciso dar esse testemunho que está aí no jornal à tarde. São boas práticas de governança. Fui ao contador, na época, e chamei a empresa, que o Estado tem uma empresa chamada Prodeb, não terceiriza, e fiz a seguinte pergunta: como é que um sistema pode pautar a norma? Silenciou. A pessoa de TI virou para mim e disse: senhor, eu sou desenvolvedor
eu desenvolvi naquilo que me deram. Já que o senhor está trazendo isso, eu vou abrir uma aba dentro do sistema e vai recepcionar. Em dezembro sai a matéria Tribunal de Contas e Secretaria de Comunicação. Por orientação do tribunal, alertou o gestor, o ordenador de despesa, que não pode um sistema estar disciplinando o que a norma gere. E bastou uma recomendação, um alerta e uma recomendação, para que isso fosse corrigido. O Estado passou a arrecadar não sei quantos milhões. Essa discussão é interessante, porque um dia a gente saiu de um município e o pessoal que trabalha comigo, e a gente tava discutindo isso, eu falei, mas o sistema fala assim, eu falei, gente, esse sistema não pode ser maior do que a norma. Uma questão que o sistema de publicação, você tinha que ter uma publicação obrigatoriamente tinha uma publicação para dispensa que não era. Eu falo, vai para a lei, o que a lei fala é o ato. Pois é. O ato da autorização competente ou extrato do contrato. Então, meu amigo, é isso que tem que ser publicado, filho. Perfeito. Não tem que me questionar e me pedir mais que isso, não. É Perfeito. o que a lei diz, né? Então, a gente precisa realmente ir para cima e o sistema não pode. E aí, Não pode. eu até mandei para o professor Alessandro semana passada um fato que eu me deparei no SIGA. Uma modalidade de licitação. Sim. Credenciamento por inexigibilidade. Eu falei, caramba, velho. Falei, não é possível. No SIGA, velho. E tá lá na aba licitação, não tá na aba de inexigibilidade. A nossa discussão é credenciamento é hipótese de inexibilidade. Boa pergunta, mas o que tá no SIGA é dentro da aba licitação, uma modalidade de licitação chamada credenciamento por inexibilidade. É mesmo? Aí eu falei, não, eu peguei, deu até o print na hora e mandei pro professor Alessandro. Ele falou, cara, procura o pessoal do SIGA, vamos discutir isso. Porque realmente é necessário discutir isso. Né? E Anderson trouxe essa questão da decisão coordenada. Foi falando outra coisa. Eu tava na academia ontem e aí olhando pro aqueles relógios, relógios grandes de analógicos, né? Analógico não, aqueles eletrônicos que são números. E aí na minha academia lá em Guanambi, no condomínio, a minha academia tem um daquele. E aí eu falando assim, a pessoa que comprou na academia lá do condomínio, lá em Guanambi, ela nem sequer quis saber pra que serve um relógio na academia. Porque pra que serve um relógio na academia? Não é pra me ver as horas. É porque eu faço tempo e eu descanso 1 minuto e meio. Mas se o meu relógio só tem hora e minuto, não faz sentido pra mim ter um relógio daquele na academia. Porque Exatamente. O relógio tem que ter segundos. Então, e aí no condomínio não tem. Eu tava falando exatamente isso. O quanto a falta de decisões coordenadas, de apoio entre os profissionais e as equipes, não faz isso. Isso eu tô falando dentro de um condomínio, imagina dentro do órgão público. Perfeito. Verdade. Perfeito. Mas é isso, professor. Nós agradecemos demais. Foi aqui... Foram 2 horas de gravação, foram 2 episódios, 2 horas de gravação de conhecimento que trouxe vários insights, várias coisas. Eu acredito que quem vai assistir também vai ter muita coisa para aprender. E aí eu deixo o senhor aí, fica à vontade para suas considerações, falar um pouco do seu Instagram, fala o seu Instagram que o pessoal conhecer mais. Eu queria agradecer ao Oswaldo, a Anderson, essa iniciativa de vocês, né? Eu posso chamar de rapazes jovens ainda, porque a gente tem que acreditar naquilo que é um propósito, né? Se a gente não tiver um propósito, minha formação é historiador, esqueci até de falar isso, né? Eu sou técnico em contabilidade, bacharel em história, tenho 2 especializações, uma em direito público municipal e outra é gestão e controladoria e auditoria em contas públicas municipais. Mas a história mostra eu sou fã da Bíblia. A Bíblia é o maior livro que tem. Fala de Karl Marx, fala de tudo. Não estou falando aqui de religião, eu estou falando de propósito. Eu acho que quando a gente se dá ao luxo de ter um propósito, a gente tem que acreditar, porque as pessoas precisam ser transformadas para o bem, né? E hoje a gente vive as redes sociais, a gente perde muito tempo em tentando se mostrar e dar uma satisfação. E no nosso ramo, eu sempre termino minhas palestras, conhecimento e afeto se guardar perde. O que nós estamos fazendo aqui é multiplicar o conhecimento. Nós não vamos levar isso o dia que a gente partir daqui para o caixão. E a gente tem que multiplicar, que quanto maior
e melhor será para a gente, formadores de opinião, e tanto de todos que têm, né, nessa mesma dimensão da gente. A gente precisa que essas pessoas multipliquem o conhecimento. E a gente fala tanto, e a gente esqueceu de falar da IA, inteligência artificial. Isso traz uma inovação, uma ferramenta excelente, mas a nossa capacidade jamais será substituída. Eu quero lhe agradecer. Acho que o que vocês estão fazendo aqui é a ponta do iceberg. A gente tem muito o que trabalhar, mas a gente tem que continuar nessa pegada, né? Muito obrigado, foi uma satisfação. E aqui também eu saio, certo? Com já também um acúmulo de conhecimento. Hoje mesmo eu consultei ele. Quando ele me disse, eu fiquei tranquilo. Então, não é o fato de vocês ainda estar no ápice da produção, da juventude de vocês, porque o conhecimento é para quem acredita e para quem quer fazer, né? Não é só a longevidade, não é o tempo. Muito obrigado, eu saio daqui muito satisfeito. E meu Instagram é Jorge Nascimento GP, vá lá, certo? Participe. Eu resolvi desovar todo o conhecimento que o serviço público me deu para que as pessoas possam levar isso para as suas áreas específicas, principalmente no setor público. É isso aí. Rapaz, depois disso, do que o professor Jorge declinou aqui, é apenas agradecer sua presença aqui, agradecer por todos os serviços prestados ao nosso estado da Bahia. Eu acho que falta isso muito, pegar aquelas pessoas que fizeram a máquina funcionar, chegar e agradecer. E louvar o seu legado, professor. O senhor tem um legado, assim, de quase 50 anos de serviço público. Não que o senhor seja velho, mas muitos anos trabalhando. É um legado realmente incrível. Muito, 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 muito proveitoso. Eu acho que depois disso que o senhor declinou aqui, concordo plenamente acerca da Bíblia, principalmente acerca da IA. Eu uso bem pouco. E a gente precisa se acostumar, que é um instrumento muito importante, mas nada vai substituir o ser humano, o intelecto e as nuances da vida prática que a gente pode conduzir. Incrível que hoje eu estava pensando, só para concluir mesmo, que uma palavra num processo pode mudar o resultado do processo. Uma palavra. E eu ganhei um processo por causa disso. E o segundo fato que me fez ganhar o processo recente foi a audiência. Porque a outra parte utilizou a inteligência artificial para conduzir, estruturar a petição, mas quando chegou na audiência, não sabia conduzir. Entendi. E tá aí a diferença. E por isso eu digo que a IA não vai substituir o ser humano. Com isso eu encerro, convidando a todos novamente para assistir e conhecer um pouco mais desse grande ser humano que, para além de tudo, tem um legado incrível no estado da Bahia. Promove cursos de capacitação. Aprendam, bebam nessa fonte que, enquanto ele está aqui, a gente vai aprender bastante. Então, venha pro SOP. Um forte abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.